Olá pessoal, meu nome é Alexandre Senra e eu estou aqui para mais um Falando de Processo 365 da ABD Pro. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma defesa da constitucionalidade do artigo 311, parágrafo único do CPC, que é aquele que versa sobre a tutela provisória de evidência liminar no procedimento comum. Bom, para iniciar esse vídeo é importante que a gente faça uma primeira aproximação do que significa essa expressão. A tutela provisória é aquela que se opõe à tutela definitiva. A tutela ser de evidência significa que ela prescinde, ela dispensa a alegação e comprovação de uma situação de urgência. E ela ser deferida liminarmente significa que ela é dada pelo juízo antes de ouvida a parte contrária por ela prejudicada. Então vejam que tutela provisória de evidência liminar significa a tutela que não é definitiva, que é dada com dispensa da configuração de uma situação de urgência e que é dada antes de ser ouvida a parte contrária. Bom, por que é que eu vou falar sobre a constitucionalidade desse dispositivo? Eu vou falar disso em primeiro lugar porque o tema é muito polêmico. E apenas para ilustrar essa polêmica, esse artigo do CPC, o 311, parágrafo único, ele é objeto, juntamente com outros 10 dispositivos, de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5492, em trâmite na STF, na qual já se habilitaram mais de 20 pessoas como amici curiae. Dentre essas diversas pessoas, a própria ABD Pro, que se manifestou inclusive pela inconstitucionalidade desse dispositivo. Então a ideia do vídeo é fazer um contraponto a esse posicionamento pela inconstitucionalidade do parágrafo único. Bom, e qual a melhor forma de eu abordar ou de eu fazer uma defesa da constitucionalidade desse dispositivo? Em primeiro lugar, eu vou me valer de duas premissas que são bastante aceitas. A primeira delas consistente na presunção de constitucionalidade das leis, ou seja, as leis presumem-se constitucionais. Tiro daí duas consequências básicas. A primeira delas, relacionada ao ônus argumentativo. Deve-se argumentar pela inconstitucionalidade de uma lei, porque ela é presumida como constitucional. Ou seja, em princípio, se o que se quiser sustentar for a constitucionalidade de algum dispositivo, não é necessário fazê-lo até que o seja provocado por alguém que sustente a inconstitucionalidade dele, que é exatamente a nossa situação. Há uma série de autores já sustentando a inconstitucionalidade do parágrafo único 311. Então, por conta disso, que eu vou sustentar a constitucionalidade dele. Segunda consequência dessa primeira premissa. Diante de uma pluralidade de interpretações possíveis de um mesmo texto normativo, de uma mesma lei, devemos afastar aquelas que violem a Constituição e ficar com aquelas que preservem a Constituição. Ou seja, só se deve afastar por completo um dispositivo, um texto legal, se não houver nenhuma interpretação a ser dada a ele consentânea conforme a Constituição. Mais um aspecto ainda. Diante de uma pluralidade de casos onde a norma jurídica constituída a partir desse texto possa incidir, devemos tomá-la como incidente apenas sobre os casos onde essa incidência não viole a Constituição. Ou seja, ainda que se preveja, voltando para a nossa hipótese aqui, uma tutela provisória de evidência liminar, sustentarmos a constitucionalidade dela, não significa que seja constitucional o juízo deferi-la em qualquer caso antes de ouvir a parte contrária. Segunda premissa, então, direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos não comportam hierarquização em tese. Não há como, antes de se examinar o caso concreto, hierarquizarmos, falarmos que um direito ou garantia fundamental constitucionalmente previsto seja superior a outro. Isso só pode ser verificado diante de casos concretos. Bom, faço aqui um breve desvio de percurso para dizer o que é que fundamenta principalmente o entendimento daqueles que entendem pela inconstitucionalidade do 311, parágrafo único. Aqueles que entendem dessa forma o fazem por entenderem que o contraditório, na condição de direito fundamental constitucionalmente previsto, só poderia ser
legitimamente afastado diante de situações de urgência. E recordem-se, eu falei que a tutela de evidência é exatamente aquela que dispensa a alegação e comprovação de urgência. Logo, chegam à conclusão de que seria inconstitucional essa previsão de tutela provisória de evidência liminar. Bom, vistas essas premissas, é importante que a gente deixe claro que a tutela provisória de evidência liminar não é uma novidade no direito positivo vigente. Ela já existia no CPC de 73 em determinados procedimentos especiais, como nas ações possessórias e nos embargos de terceiro. Então vejam que a novidade do CPC de 2015 é trazer previsões da possibilidade de deferimento liminar dessa tutela de evidência por procedimento comum. Essa que é a grande novidade do 311, e esse sim é um artigo que não tem correspondente no CPC de 73. Então, estabelecidas essas premissas, vamos a um exemplo. Imagine que Luísa, muito boa aluna, sempre foi uma boa aluna, é aprovada num processo seletivo para ingresso numa universidade pública. E feliz da vida, vai lá na secretaria dessa universidade pública e se vê surpreendida por uma exigência de pagamento de uma taxa de matrícula no valor de R$500. Luísa é de uma família abastada, que tem dinheiro, tem totais condições de fazer o pagamento dessa taxa de R$500. Mas Luísa sabe também que o Supremo Tribunal Federal, por meio de súmula vinculante, já afirmou ser indevido o pagamento desses R$500. Vejam então que Luísa ingressa com uma ação pelo procedimento comum, formulando como pedido que a universidade seja obrigada a aceitar a sua matrícula independentemente do pagamento dessa taxa. E Luísa formulou esse pedido a título de tutela definitiva e também enquanto requerimento de tutela provisória, pedindo do juízo que ela seja deferida liminarmente, ou seja, antes de se ouvir a universidade a respeito do caso. Luísa não fez referência em momento algum nessa ação à situação de urgência, até porque em última instância ela tem condição de pagar essa taxa de matrícula e depois poderia ingressar com uma ação apenas pedindo o ressarcimento dessa taxa de matrícula. Ah, mas se a Luísa pode fazer isso, por que ela não o faz? Ela não o faz porque ela não quer. Ela não quer fazer simplesmente o pedido de ressarcimento da matrícula. Ela quer ser dispensada de uma exigência que já foi tomada e dita como indevida por parte da STF através de uma súmula vinculante, da súmula vinculante 12. Então o ponto é, não podemos perder de vista que também é um direito fundamental constitucional o direito a uma tutela efetiva, tempestiva e adequada. E no nosso exemplo, a tutela efetiva, tempestiva e adequada a ser concedida para a Luísa, diante da nova previsão legal do artigo 311, parágrafo único, é a possibilidade de deferimento liminar dessa tutela provisória por ela requerida. Então, por fim, vejam que isso significa que em todos os casos, se configurada alguma das situações previstas lá no artigo 311, inciso 2 ou 3, que são os dois casos onde se admite o deferimento liminar dessa tutela provisória de evidência, o juízo deverá deferi-la, se caracterizar a probabilidade do direito? Não, porque existem casos onde a aplicação e incidência desse dispositivo pode se apresentar como inconstitucional. Imaginem casos onde haja uma possibilidade de irreversibilidade do provimento, onde o efeito do deferimento dessa tutela possa ser irreversível. Diante dessa situação, o juiz não deverá deferir essa tutela. Mas há hipóteses, como a do exemplo que eu dei, onde não vai violar em nada o contraditório o deferimento liminar dessa tutela provisória de evidência. E veja que o contraditório não foi simplesmente ignorado nessa situação. O contraditório foi postergado. Imaginem que a universidade pública, depois de cientificada desse deferimento liminar, apresente uma impugnação a essa decisão e alegue, por meio de petição simples, que em verdade o que a Luísa pretende é ingressar num curso de especialização patrocinado por essa universidade pública. E para cursos de especialização, no entender da universidade, não deveria haver a incidência da súmula vinculante 12. O que o juízo vai ter que fazer então diante dessa alegação da universidade?
o juiz vai poder confirmar a decisão que deferira a tutela provisória em favor da Luísa, ou vai poder reformar essa decisão. Em um caso ou no outro caso, o juiz estará obrigado, aí sim, a considerar os argumentos trazidos pela universidade. Então, o fato de se ter deferido essa tutela liminar, no meu exemplo, impassível de gerar efeitos irreversíveis, contrariamente à universidade, antes de ouvi-la, não acarretou preclusão nenhuma para a faculdade, para a universidade. A universidade não perdeu nenhum poder processual em decorrência dessa decisão dada contrariamente a ela. O que houve foi apenas um adiamento do contraditório. Por que não se admitir que o juízo inverta o ônus temporal do processo em favor daquele que provavelmente tem razão, no nosso caso Luísa, e contrariamente àquele que provavelmente não tem razão? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo Falando de Processo.